eu disse antes, essa pergunta, por que as pessoas se matam, isso não tem resposta suficiente. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é mostrar um certo cenário geral a respeito da estrutura do suicídio. Para isso, eu vou usar dois autores, o Durkheim e o Freud. Bom, mas primeiro é bom saber que o suicídio é um fenômeno muito amplo. Existe suicídio por motivo político, existe suicídio em grupo, existe suicídio de pessoas com esquizofrenia. Todos esses são fenômenos diferentes, mas eu vou me centrar num tipo de suicídio específico, que é aquele que geralmente está associado à depressão. Bom, então, assim, vou começar fazendo um levantamento teórico que a princípio pode parecer que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. O Freud diz que o sujeito, assim, quando é pequeno, ele se sente igual ao seu ideal, né? Isso vem porque os pais começam a pensar: aquilo que eu não pude ser, meu filho será. Aquilo que eu não pude fazer, meu filho fará. Aquilo que eu não pude ter, meu filho terá. Então, o Freud até usa uma imagem, né, de um quadro que tem uma babá que vai empurrar um berço e aí tudo para, assim, o trânsito para. Sua Majestade o bebê. A questão é que muito rapidamente a criança percebe que não é bem assim. Que para ela corresponder a esse ideal, ela precisa aprender a se comportar, precisa ir à escola. Então ela começa a criar uma distância entre o que ela é, o eu real dela, e o que é esse ideal, né? Então o ideal se separa desse eu e passa a ser uma instância que é psiquicamente internalizada. Na verdade, trata-se de um conjunto de ideais, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem um conjunto de ideais, onde o trabalho, o dinheiro tem um lugar preferencial, isso determina muito o sentido da vida dela e também a direção em que ela vai se mover, o que é que ela busca, né? Uma outra pessoa que nesse conjunto de ideais, a ideia de casamento, de beleza, tem um espaço privilegiado, essa pessoa vai dar outro tipo de sentido para a vida e vai marcar uma outra direção para o seu movimento. Paralelamente, uma certa agência reguladora também é internalizada. Quando a pessoa é pequena, os pais falam: você precisa se comportar, você precisa ir ao banheiro, você precisa estudar. Com o tempo, cada vez mais a criança começa a dizer para si mesma: eu preciso me comportar, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso estudar. Então essa agência passa a ser uma agência interna. Essas duas dimensões, a do ideal e dessa agência reguladora internalizada, estão intimamente relacionadas. A agência reguladora, ela faz uma cobrança constante para o sujeito, ela está constantemente cobrando o sujeito. Mas o ideal marca mais ou menos o sentido, a direção dessa cobrança. Por exemplo, aquela pessoa, né, que tinha no trabalho e no dinheiro um elemento privilegiado do seu ideal, né, a cobrança será mais forte com as coisas que são associadas ao trabalho e ao dinheiro. E esse campo do ideal e da agência reguladora, elas são importantes para uma série de mecanismos psíquicos que são profundamente estruturantes. Bom, eu já falei aqui de sentido, já falei de movimento, de direção, né? Mas além disso, a culpa, né? A culpa está intimamente relacionada a essa cobrança constante da agência reguladora com relação ao eu do sujeito. Além disso, a ideia de satisfação, né? Um sujeito se satisfaz toda vez que ele se aproxima do seu ideal. Também a ideia da escolha de um objeto de amor, aquela pessoa que você escolhe para amar, para se envolver, e também a ideia de autoestima. Elas estão muito vinculadas a esse campo, né? Quando você, por exemplo, escolhe uma pessoa para amar, essa pessoa, de uma forma mais ou menos explícita, ela está vinculada a esse ideal. E no primeiro momento que você está apaixonado, que existe aí uma baixa de autoestima. Você vê o outro como muito idealizado e você se sente diante dele menor. Mas quando o amor é correspondido, isso de alguma forma vira, porque o fato de que aquela pessoa idealizada corresponde ao amor faz com que a autoestima se eleve, né? Isso acontece com relação a tudo que tem a ver com a aproximação do ideal, né? Toda vez que uma pessoa se aproxima do ideal, existe um aumento no campo da autoestima. Toda vez que ela se afasta, em geral, uma diminuição da autoestima. Além desse campo todo, ainda tem a questão da ideia de comunidade, de grupo, né? O que é um grupo? O que é uma comunidade para Freud? É um grupo de sujeitos, né, que a princípio não tem nada em comum, mas aí eles elegem um mesmo ideal, né? E esse ideal internalizado faz com que eles tenham uma instância psíquica comum.
e por isso eles podem se vincular entre si. Então a comunidade para o Freud é feita de dois tipos de vínculos que são profundamente associados. Um vínculo que, assim, que é mais vertical, que é esse vínculo com o ideal, e um outro vínculo que é mais horizontal, que é o vínculo com os integrantes do grupo. Né? Então a comunidade é feita da soma desses dois tipos de vínculo. Feita essa introdução, vamos um pouco ao Durkheim. O Durkheim, no final do século XIX, ele fez um trabalho clássico sobre suicídio. A questão do Durkheim é que ele achava que as categorias da psiquiatria naquele momento, no final do século XIX, não davam conta do fenômeno do suicídio. Então ele passou a pensar o suicídio como um fenômeno social. Pelo que eu estou dizendo até agora, já dá para perceber que, do ponto de vista da psicanálise, o campo psíquico e o campo social são profundamente entrelaçados. Não existe como uma separação entre esses dois campos. Então eu tendo a tratar o suicídio como um fenômeno psicossocial. O que eu vou fazer agora não é nem exatamente Durkheim nem Freud. Na verdade, é pegar as categorias do Durkheim e usar aos conceitos freudianos, e aplicar essas categorias aos conceitos freudianos, que foi esse que eu apresentei anteriormente. Né? Bom, segundo Durkheim, né, existem 4 tipos de suicídio. Né? Esses 4 tipos não são estanques, eles estão de alguma forma associados, eles se mesclam. Os 2 primeiros tipos estão associados a uma falta. Né? Primeiro é o que ele chama de suicídio egoísta, que diz respeito a uma falta de vínculo, a uma falta de integração, nisso que eu chamei dos vínculos no nível horizontal, que são os vínculos entre os integrantes de um grupo. Então, o Durkheim começa a falar que as pessoas solteiras se matam mais do que as casadas, as que não têm filhos se matam mais do que aquelas que têm filhos, que as sociedades protestantes do final do século XIX tinham índices de suicídios mais altos do que as sociedades católicas, porque naquele momento o protestantismo era mais individualista. Né? Então, essa é a primeira forma, que é o suicídio egoísta. A segunda, ele vai chamar de suicídio anômico, também tem a ver com uma falta. Mas agora o foco está nesse vínculo que é mais vertical, ou seja, é uma falta de um modelo, a falta de um ideal. É uma pessoa que não chega a internalizar um ideal, ou então internaliza aquele ideal, mas ele perde o sentido, perde a força, e a pessoa não consegue absorver um novo ideal. Né? Nesse caso, assim, de falta de ideal, quando eu falo nisso, assim, eu penso um pouco nesse aumento de suicídio entre jovens e nessa geração que é uma geração distópica, em que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de apostar no futuro, de ver no futuro alguma coisa pela qual vale a pena lutar, que vale a pena ser buscada. Né? Bom, além desses 2 modelos, o egoísta e o anômico, existem outras 2 categorias que fala o Durkheim. Essas são mais ligadas ao excesso do que à falta. E existe uma relação entre excesso e falta. Né? Na verdade, muito frequentemente a falta é sentida como excessiva e o excesso às vezes é percebido como falta. Então a terceira categoria do Durkheim ele chama de suicídio altruísta. Mais uma vez tem a ver com aqueles vínculos com aqueles vínculos horizontais, ou seja, entre os membros do grupo. Só que aí a questão é que existe um excesso de vínculos. São vínculos excessivamente rígidos, dos quais o sujeito não consegue se libertar, mas que são vínculos que já não propiciam satisfações e a relação acaba sendo essencialmente opressiva. Isso você vê muito, por exemplo, em situações de suicídios associados a fim de relacionamento amorosos, quando o vínculo não consegue ser desfeito, mas não é mais um vínculo que leva à satisfação. E esse ele vai chamar de suicídio altruísta, né, acho que eu falei, e o segundo e quarto tipo e último tipo de suicídio é o que ele vai chamar de suicídio fatalista, né, que também tem a ver com excesso, mas nesse caso, nesse nível que não é horizontal, que é o nível vertical. É um excesso de vínculo com o ideal, com o modelo. Mais uma vez, é um vínculo rígido, que não consegue ser desfeito, né, mas que ao mesmo tempo não possibilita mais satisfação e acaba sendo sentido como um vínculo opressivo. Né? Um exemplo é de, por exemplo, migrantes. Um migrante que tem um ideal muito forte associado à profissão. Então, ele é engenheiro, constrói a sua vida pensando nesse ideal associado à engenharia, e ele precisa migrar. E aí o diploma dele não vale mais. Então, aquele ideal não se mostra mais um ideal possível.
E às vezes ele não consegue se desvincular desse modelo e criar um novo modelo que seja possível. Né? É claro que, como eu falei, que o vínculo horizontal e o vínculo vertical são associados, também a relação entre esses tipos de suicídio é muito presente. Não são, como eu falei, coisas estanques. Para ajudar a ilustrar isso, eu vou dar um exemplo, que é o exemplo da comunidade LGBT. Né? Uma pesquisa da Universidade de Colômbia mostra que um jovem gay tem 5 vezes mais chances de se suicidar do que um jovem heterossexual. E se você pensar, a comunidade LGBT está de alguma forma mais suscetível a qualquer um desses 4 tipos de suicídio, dependendo da história do sujeito. Por exemplo, né, num dos casos, né, a pessoa é mais suscetível a bullying, a uma não aceitação na família, em espaços religiosos, a sofrer preconceito no trabalho. Isso tudo pode aumentar o risco de não integração, de isolamento, que seria o suicídio egoísta. Por outro lado, essas pessoas vivem numa sociedade que o modelo de família, de relação amorosa, do que é masculino e feminino, pode não ser inteiramente congruente com aquilo que elas desejam, com o que elas sentem. Né? Então, como esse modelo é incongruente, elas podem chegar a não internalizar esse modelo e não encontrar um grupo, né, que forneça uma nova forma de modelo que seja mais compatível com a possibilidade de satisfação dela. Então, esse acaba sentindo como esse buraco de um modelo a respeito de aspectos muito importantes na vida. Outra possibilidade é que um jovem gay tenha vínculos excessivamente fortes com seu grupo, com a família, por exemplo. Né? Mas tenha medo de decepcionar, de não ser aceito, de ser rejeitado, às vezes efetivamente não é aceito e é rejeitado. Então ele fica preso nesses vínculos, mas sentindo que ele precisa ou abrir mão de parte da sua satisfação para evitar essa situação de não aceitação, de rejeição, ou ele precisa estar o tempo todo se sentindo meio não aceito, meio rejeitado, não se adaptando bem a esse grupo. Né? Bom, e por fim, o quarto tipo, né, que é o fatalista, eu falei do altruísta antes, quando existe excesso entre os integrantes do grupo. O quarto, que é o fatalista, é que esse jovem gay, ele pode internalizar esse modelo de família, de relacionamento, de masculino e de feminino, e ter um vínculo forte com esse modelo. No entanto, ele sente que ele não se adapta bem a esse modelo. Né? Ele frequentemente se sente culpado, ele se sente como uma baixa autoestima, como se houvesse um déficit entre aquilo que ele deseja e o seu ideal, ou seja, sempre se sente de alguma forma mais afastado desse ideal, por isso inclusive a baixa de autoestima, e também, mais uma vez, ele se vê entre abrir mão de uma parcela da satisfação ou viver num eterno conflito com esse ideal. Né? Então acho que isso meio que exemplifica o que eu estava falando. Bom, mas como eu disse antes, o Durkheim, quando pensou nessas categorias, ele estava criticando um pouco os modelos que a psiquiatria tinha no final do século XIX. A psiquiatria evoluiu. Então hoje ela tem alguns instrumentos que são mais úteis para lidar com a questão do suicídio. Por exemplo, a ideia de depressão. Né? Mas o que é a depressão? Muita gente associa a depressão à tristeza. Mas, na verdade, tristeza às vezes é sinal de saúde. Inclusive, existe depressão sem sinal claro de tristeza. Então, quais são os sintomas que marcam de uma forma mais clara a depressão? Bom, isolamento social, muita culpa, baixa de autoestima, dificuldade de sentir satisfação, né? Dificuldade de manter o interesse pelas coisas, a energia, uma certa apatia, ou seja, uma necessidade de se manter em movimento, em busca. Tudo isso está muito diretamente ao campo psíquico que eu estou descrevendo, muito diretamente ligado ao campo psíquico que eu estou descrevendo. Né? Então, falar de depressão tem a ver com o que eu estou dizendo. Né? Por fim, eu queria terminar acrescentando uma ideia que o Lacan traz. O Lacan se preocupa em fazer uma distinção entre a tentativa de suicídio e o suicídio.
E para isso ele usa a ideia de cena, né? De uma forma simplificada, vamos dizer que a cena é a realidade. E o que é uma cena, né? Numa cena você tem que interagir com outros atores. O seu personagem tem um papel, uma função, um caminho a percorrer, né? A tentativa de suicídio para o Lacan é quando o sujeito sente que a sua cena psíquica está ameaçada, né? E é uma forma pouco saudável, não adaptada, de tentar sustentar essa cena, de tentar manter essa cena. Um exemplo muito claro é em fim de relacionamento amoroso, quando o sujeito fala: se você não voltar, eu me mato. Se você sair, eu me mato. Nesse caso, fica muito claro que a tentativa de suicídio ela é uma demanda ao outro, ela está dirigida para alguém, né? Ela tem um destinatário. Já no caso do suicídio, o que o Lacan fala é que o sujeito não acredita mais na cena, né? Ele não acha mais aquela cena uma cena viável, então ele pula para fora da cena. Essa ideia de que ele pula para fora da cena pode dar a impressão que a tentativa de suicídio ela não tem um destinatário, ela não se dirige para ninguém. E efetivamente, em alguns casos de suicídio, você não identifica claramente esse destinatário, mas nem todas, né? Existem vários níveis diferentes em que o suicídio tem sim um destinatário. Além disso, é comum que na ideia do suicídio o sujeito imagine que ele ainda pode manter a cena. Só que diferente da tentativa de suicídio, o sujeito em geral imagina que ele mantém a cena pela sua ausência, não pela sua presença, né? Então, para ilustrar isso, eu vou pegar assim, umas cartas de suicídio que eu achei num programa da internet, numa ação que está sendo divulgada pela internet, mas eu escolhi essas cartas porque elas mostram uma estrutura que eu já vi se repetir em várias situações de suicídio. Então, eu acho que elas são um pouco exemplares, né? E não me interessa também tornar outras cartas públicas. A primeira carta é de um jovem de 15 anos que se matou e deixou essa carta. A carta é a seguinte: telefone toca. Ela: o que você quer? Ele: dizer que te amo. Ela: de novo? Você não se cansa? Ele: quem ama não cansa. Ela: acabou. Ele: quer dizer que não significo nada para você? Ela: agora não importa, vou desligar. Ele: não, por favor. Ela: por que não? Ela: ele: porque te amo. Ela: então esqueça. Ele: prefiro morrer a te esquecer. Ela: então se mate. Uma semana depois, um curioso pergunta de que ele morreu. O bombeiro fala: ele amava alguém. A mãe fala: ele se suicidou. Então, no dia do enterro, estará lá a garota, pronta para prestar a última homenagem. Beija uma rosa e diz: eu também te amo. Ele, lá de cima, responde: tarde demais. Então aqui foi um suicídio consumado. Com relação às categorias do Durkheim, tem a ver com suicídio altruísta, né? É um vínculo que ele não consegue se desfazer, mas que já não é um vínculo mais possível, que não traz mais satisfação nenhuma, né? Você vê também nesse caso claramente que existe um endereçamento forte, né? O suicídio é destinado a alguém. Você vê também essa intenção de manter e até reajustar a cena pela ausência do sujeito. Ele imagina que ela diz eu te amo e é ele que de alguma forma diz tarde demais. Então ele mantém a cena e reajusta essa cena. E tem também nessa carta, né, nessa cena, claramente que essa carta é uma coisa que é nem um pouco rara, principalmente em suicídios de jovens, que é imaginar que de alguma forma, mesmo morto, você estaria participando dessa cena, né? Quando ele imagina estar lá longe, vou dizer, né, agora tarde demais. Outro modelo que, assim, com algumas variações, é bem comum em carta de suicídios, é alguma coisa do estilo: agora você nunca mais vai me esquecer, né? Aí essa fantasia de presença não está tão clara, mas também existe um destinatário e uma ideia de que a cena será mantida na ausência do sujeito, que a ausência do sujeito é o que é necessário para que a cena seja mantida e de alguma forma consertada também, né? Porque agora é o outro que não vai esquecer. Bom, inteiramente diferente disso que eu estou descrevendo aqui é um outro tipo de cartas. Essa é uma carta de um homem adulto e que ela diz o seguinte: peço perdão a Deus, minha família e as pessoas a quem devo. A falta da minha família
de amigos, as inúmeras dívidas que contraí, não porque quis, e o fracasso do meu sonho de ser um empresário bem-sucedido foram demais para mim. Bom, nesse caso se trata de um pouco de um suicídio egoísta nos termos de Durkheim, porque ele fala de falta de vínculos com a família, com amigos, e um pouco um suicídio fatalista. Ele está vinculado a esse ideal, esse modelo de ser um empresário. É um modelo que já não se mostra possível e não consegue se desvincular desse modelo. Agora, nesse caso, você percebe mais claramente esse elemento do sair da cena, de não tentar manter a cena, de dar a cena como uma cena concluída, de se retirar dela, né, diferente das outras cartas. Bom, acho que isso não dá conta do fenômeno do suicídio, mas eu espero que dê apresente um certo cenário a respeito da estrutura do suicídio. É isso.